Olá a todos e bem-vindos a este novo vídeo. Então, hoje o assunto é a evacuação de uma área urbana após uma degradação grave e repentina do meio ambiente. Ao enfrentar esse tipo de situação e tomar decisões, é necessário ser pragmático e analisar friamente o que se observa. Então, há dois fenômenos a serem observados com atenção. Primeiro é a degradação ou o desaparecimento dos serviços públicos. Você vai ter as forças de segurança, a coleta de lixo doméstico, a iluminação pública, etc. E em segundo lugar, será preciso observar a degradação ou o desaparecimento do abastecimento de necessidades essenciais. Então, aí vamos ter os mercados de alimentos, os postos de gasolina, a água encanada, etc. É preciso analisar bem esses dois fenômenos, porque a experiência mostra que quando se observa uma degradação brusca de todos esses elementos, a situação vai piorar. A curto e médio prazo, com certeza, isso vai inevitavelmente gerar problemas importantes para a sua segurança. Se quiser uma leitura mais detalhada do seu ambiente e definir com precisão critérios para evacuação, aproveite. Você pode consultar o vídeo sobre a escala de degradação da segurança, a escala de degradação da segurança, que vai te dar mais detalhes sobre esse assunto. Assim, quanto maior a aglomeração, mais graves serão os problemas de segurança, escassez e insalubridade. No fim, poucas chances de sobrevivência para grupos pequenos ou indivíduos isolados. Então, em áreas urbanas, especialmente quando um fenômeno de colapso começa, sempre leva muitos meses até um possível retorno ao estado inicial, o estado anterior. E, historicamente, observamos muitas situações em que nunca há retorno ao estado inicial, mesmo após muitos meses. Não é delírio. Esses eventos ocorrem regularmente em sociedades mais maduras e desenvolvidas. E na França o problema é levado a sério pelas autoridades, com o plano Orsec e outros planos específicos. Mas quando estudamos os protocolos em detalhes, rapidamente percebemos os limites da nossa preparação coletiva, no que diz respeito a uma crise maior. Então, hoje, para conseguir um médico, quando você liga para o 15 na cidade, para as emergências, você espera uma hora e meia nas grandes cidades. Então, essa é a realidade. Imagine o que aconteceria em caso de grandes problemas. Então, estamos em um período de mudança. Podemos considerar que na Europa o risco de colapso dos sistemas está presente, mesmo que possamos lidar com colapsos pontuais restritos a certas áreas. É importante entender que todas as técnicas serão mostradas no vídeo só se aplicam em um contexto de caos. Então, ainda estamos no campo da sobrevivência, não em um contexto habitual. Repito, todas essas recomendações só fazem sentido em um contexto de degradação profunda e brusca do sistema. Antes de sair de uma zona urbana, é claro que vamos precisar de um ponto de chegada. Então, se possível, será necessário encontrar um ponto de chegada em uma área rural. Assim, cada pessoa ou família terá restrições e oportunidades próprias que precisam ser analisadas individualmente. Então, o que podemos dizer de forma geral é que é preciso preparar o terreno e ter um ponto de chegada bem definido. Um lugar onde você será bem-vindo, acessível em caso de emergência e capaz de suprir suas necessidades essenciais de forma alternativa, pelo menos por um certo tempo. Nesse tipo de situação é realmente o terreno que manda. Novamente, é preciso que todos os aspectos estejam testados e validados com retorno mínimo de experiência. Então, nas áreas urbanas, você rapidamente terá problemas de insalubridade, sem coleta de lixo doméstico, por exemplo. Em uma semana, você já tem uma proliferação de ratos e baratas. Em um apartamento, a gente depende completamente dos serviços municipais. Então, sem água, sem eletricidade, sem gás, isso rapidamente se torna inviável. Depois de 3 semanas em um apartamento, mesmo com provisões, as condições se tornam dramáticas em todos os aspectos. É preciso saber disso. Sobre as necessidades essenciais, agora a realidade é que se você for privado de água e comida, fará de tudo para conseguir. E seus vizinhos estarão no mesmo estado de espírito. A logística atual garante apenas 2 dias de autonomia alimentar nas grandes cidades. Quanto à água engarrafada, é questão de algumas horas em caso de cortes massivos.
Após a primeira semana sem abastecimento, os preços dos alimentos facilmente dobram, triplicam, quadruplicam. Você tem nas áreas urbanas cada vez mais pessoas desesperadas e os saques se tornam generalizados. Também se pode ser facilmente morto por pequenas quantias ou pelo conteúdo de um apartamento. Nessas condições, as investigações sobre arrombamentos e saques não podem mais ser feitas. Precisamos estar cientes disso. A criminalidade também aumenta de forma exponencial quando há uma extinção da iluminação pública, então isso é um fator agravante. Nessas condições, você vai gastar uma grande parte da sua energia e do seu tempo tentando garantir a segurança da sua casa. E geralmente uma pequena família não vai ser capaz de fazer isso 24 horas por dia. A médio prazo, quanto maior for a densidade populacional, mais difícil será. Preso nesse ambiente, você oscila entre esperança e desespero. Não saber ao certo o que ocorre lá fora aumenta o medo e a angústia, consumindo muita energia. Atenção! Também existe uma armadilha nessas situações de chegada massiva de pessoas a áreas rurais. Você tem dois cenários. O primeiro é quando você teve um fenômeno dramático que afetou uma parte da população. Mas todo mundo sabe que as causas são pontuais e já cessaram, desapareceram. Como em um terremoto, por exemplo. Nesses casos, observa-se muito frequentemente um impulso humanitário. Populações afetadas costumam ser bem recebidas por aquelas não atingidas. Por outro lado, há outro caso, quando populações rurais também sofrem com o fenômeno que será sentido como duradouro e talvez até em fase de aceleração. É o caso da guerra civil, por exemplo. Nesse caso, será preciso estar bem integrado à zona rural para onde você for, porque os recém-chegados não serão necessariamente bem-vindos. As populações locais certamente ficarão na defensiva, dá para entender. Na zona rural, com instalação mínima, as necessidades essenciais como água, comida, segurança, saneamento e energia tendem a ser mais fáceis de atender. Também com a lenha, a qualidade de vida será, nessas circunstâncias, amplamente melhorada para todos os indivíduos. E no contexto de uma família, os adolescentes, em particular, serão muito mais fáceis de lidar do que em um confinamento estrito e forçado na cidade. Nas condições mais estressantes, a única ressalva é em relação à saúde. Em uma crise profunda, o campo pode não ser um refúgio de paz. É preciso avaliar a situação. E aí vai ser caso a caso. É imprevisível, mas de modo geral, temos mais liberdade na zona rural. Na maioria das vezes, ainda é favorável se tomarmos as medidas certas. Note que, para os mais preparados, diferentes pontos de refúgio podem ter sido definidos conforme a situação. Agora vamos examinar os meios teóricos que permitem evitar grandes erros durante a evacuação. Vamos ter dois cenários um pouco diferentes. Evacuar nas primeiras horas ou evacuar após as primeiras 24 horas. Evacuar já nas primeiras horas é de longe a melhor opção. Há uma janela favorável para a evacuação nas primeiras 24 horas. O sucesso exige máxima preparação e estar atento a todas as informações de fontes abertas. É melhor evacuar cedo demais, correndo o risco de errar na avaliação, do que querer confirmar sua avaliação a todo custo. Correndo o risco de não conseguir mais evacuar e acabar preso em um ambiente que vai se tornar rapidamente inviável. Nesse período é fácil, podemos ir de carro, moto, ônibus ou trem, dependendo da situação. Se a sua evacuação estiver bem preparada e ensaiada, você tem todas as chances de fazer parte da primeira leva, evitando os bloqueios de todo tipo que logo vão começar a aparecer. Evacuar após 24 horas fica mais difícil e a dificuldade aumenta com o tempo. Sabemos por experiência que quando um fenômeno de degradação repentina começa em uma área urbana, a primeira semana é complicada. Uma tensão máxima vai se instalar durante a segunda semana e é na terceira semana que as condições vão se tornar terríveis. Quando a situação já está tensa, as ruas e avenidas principais serão bloqueadas primeiro, engarrafamentos enormes, depois veículos abandonados e vários objetos espalhados pelo chão. Em poucas semanas, até as tampas de bueiro desaparecem e a sinalização vai estar defeituosa. Então isso ainda vai representar dificuldades para o trânsito,
Se sairmos tarde, normalmente só restará ir a pé, de bicicleta ou de moto. Então só poderemos sair com relativa segurança se percebermos uma calmaria. Nunca se sai no meio de um dia de tumulto, por exemplo, é claro. Uma boa preparação vai te fazer ganhar muito tempo. Com um exercício de simulação completo, você corrige e melhora o processo, além de vivenciar uma evacuação realista. No dia, saiba que nem tudo sai como planejado e esteja pronto para ajustar seus planos. Portanto, será necessário pensar cuidadosamente sobre os casos que não estão de acordo com o seu plano inicial. E será preciso elaborar um plano alternativo para cada situação. Assim, nada será deixado ao acaso. Essa maneira de encarar as coisas permitirá manter o controle da situação e ser proativo em vez de reativo. Todas as situações devem ter sido analisadas com calma e antecedência. Se surgir um imprevisto, isso é simplesmente um ramo secundário da sua árvore de decisões. Sua evacuação segue os novos parâmetros para os quais você foi preparado. Com uma preparação desse tipo, nenhuma dúvida vai se instalar dentro da sua equipe. Isso vai te dar uma vantagem tática e também vai te permitir ser muito rápido no campo. Você também manterá o espírito de sucesso na equipe, o que não é pouco. É importante notar, aliás, que em condições muito degradadas, apenas as pessoas ou grupos com uma mentalidade positiva tendem a se sair bem. Esses casos não conformes se dividem em 4 categorias: problemas de itinerário, saúde, equipamento e encontros humanos. Não vou me aprofundar, mas cada item precisa ser estudado e o mundo informado. Quando as condições pioram e a violência cresce, vemos muitas agressões. Na entrada ou na saída das residências, bem em frente à residência e também ao redor dos veículos particulares. É preciso vigilância ao sair de casa. O melhor horário é ao amanhecer. Isso nos permitirá ter discrição suficiente em um momento em que muitos ainda estão dormindo e nos dará a maior margem possível para circular e sair da cidade. Preparem-se durante a noite. Nessas condições, durante grandes distúrbios, poucas pessoas circulam nas ruas de dia ou à noite. Quem resta costuma ser discreto. Adote esses hábitos para sobreviver. A vizinhança não deve ficar sabendo, não estamos fazendo um exercício de estilo. Quanto menos souberem sobre você e seus planos, melhor. Refiro-me à vizinhança. Para a família, se o relacionamento for bom, você pode contar para eles, claro. Mais uma vez, uma repetição para essa parte crucial. Da evacuação será muito útil. Quanto à vestimenta, agora seja discreto. Use roupas civis, claro, roupas que permitam que você se misture na cidade, sem que isso seja interpretado como camuflagem. Então nada de roupas com marcas visíveis, obviamente, nenhum sinal externo de riqueza. Procure se manter confortável e evite roupas volumosas. E para as temperaturas de inverno, o princípio das 3 camadas é uma boa opção. Ele vai permitir que você caminhe por muito tempo sem suar. Vale a pena investir em lã merino para a primeira camada? Seja meticuloso na escolha dos calçados. Escolha sapatos que correspondam bem ao seu programa e certifique-se de que você já os testou para esse uso. Então você vai precisar de um pouco de equipamento extra e uma mochilinha sempre será bem-vinda. Tome cuidado para não acabar andando pela cidade a pé com uma mochila enorme. Se você estiver a pé, ainda corre alguns riscos ao carregar uma mochilinha, que sempre vai atrair a cobiça dos outros. Então, o melhor a se fazer quando se está a pé é evitar essas situações. Às vezes, é melhor parecer perdido e desesperado. Outras vezes, é melhor parecer confiante para não ser escolhido como vítima. Seja modesto, mas mantenha sempre uma aparência adequada para poder ser convincente diante das autoridades, se necessário. Então, ainda no contexto de uma evacuação, se você preparou um estoque escondido de suprimentos em um local fora da cidade e tranquilo, certamente poderá chegar até essa área. Se equipar, se alimentar. Essa estratégia nem sempre é fácil de aplicar. Mas atravessar a pé uma zona de turbulência com o mínimo de equipamento visível, muitas vezes é garantia de sucesso. Você despertará menos cobiça e suspeita, ficando mais à vontade e rápido nos deslocamentos. Então, para a mochila de evacuação, vou passar apenas alguns fundamentos. Ele deve ser comum, com capacidade de cerca de 10 litros como este.
Não exagere na carga e lembre-se do mínimo necessário para suportar, incluindo a água. Em comida, energia, iluminação, binóculos e documentos. Seu equipamento depende do planejamento e da estação do ano, que podem variar bastante conforme a situação. Então, uma última coisa, os sistemas de coletes, à prova de balas ou porta-placas são categorizados e regulamentados aqui no nosso país. Em situações de sobrevivência, um equipamento discreto é interessante. Há equipamentos civis leves, vendidos livremente, que podem ser úteis nessas situações. Cada um agirá conforme seus meios, e o plano de evacuação será elaborado considerando seu veículo. Não existe uma regra geral. Se a evacuação ocorrer nas primeiras horas, seu meio de locomoção habitual será usado. Se a situação piorar, carros e vans terão dificuldade para circular, sendo motos ou bicicletas mais adequadas. Uma solução frequentemente interessante é sair logo nas primeiras horas com um veículo grande o suficiente para levar tantas bicicletas quanto passageiros. Carro, bicicleta, caminhada. É um modelo que muitos adotaram e que geralmente apresenta uma eficiência muito boa na maioria das situações. Mas é uma tarefa carregar bicicletas em um veículo, é preciso estar bem treinado para isso. Se você conseguir sair de carro, pode ser que precise abandonar seu veículo. Então, é preciso sempre ter em mente que você vai acabar a pé. É fundamental ter suas mochilas disponíveis rapidamente com você. Normalmente, os passageiros ficam com elas e o motorista busca a melhor solução. Então, se o ambiente ficar realmente perigoso, nunca paramos o carro e as portas ficam trancadas, obviamente. Normalmente, respeitar a sinalização de trânsito é obrigatório. Em período degradado, é opcional. E, em período muito degradado, serve só como indicação. Em todos os casos, todo mundo deveria ter uma boa bicicleta mecânica e um mínimo de treinamento com essa mesma bicicleta. Continua sendo uma opção barata, eficaz e muito resistente, já que não há componentes elétricos ou eletrônicos. Nunca ande de moto no meio da multidão, mantenha a distância máxima de pedestres, pois podem te derrubar e roubar o veículo. Isso é comum, dependendo das especificidades do seu plano e da intensidade da crise. Também podemos considerar bicicletas elétricas, patinetes elétricos, por que não qualquer coisa. Mas tenha em mente que ainda existem meios de locomoção nos quais ou com os quais você ficará mais vulnerável. Então tudo pode ser interessante, mas é preciso conhecer bem o consumo, a autonomia e manter as baterias carregadas, especialmente. Mantenha sempre pelo menos metade do potencial energético nos veículos que você pretende usar. Então sempre, esse ponto obrigatório é que você precisa estar equipado para caminhar, porque 90% das evacuações terminam a pé, especialmente durante desastres naturais. Para caminhar é essencial ter um equipamento testado e conhecer as capacidades de cada um. Atenção, só precisa uma pessoa no grupo com sapatos inadequados, causando dificuldades ao grupo. Se estiver esperando em uma estação de trem ou ônibus, não fique parado. Caminhe em uma área tranquila. Misture-se ao fluxo de pedestres, fique em movimento enquanto espera. Quando se tem escolha, evita-se tanto andar no meio da multidão quanto em ruas completamente vazias. Quando for possível, prefira circular por ruas pequenas para ficar visível por menos tempo em cada trecho do seu deslocamento. Se houver toque de recolher, saia apenas nos horários permitidos. Isso é um mau sinal. Isso significa que você provavelmente está agindo um pouco tarde demais. Se você decidir andar a pé, evite conversar com as pessoas na rua. Só confie se realmente confiar na pessoa, ainda precisará de informações, então obtenha o máximo possível, mas com discrição. Saiba que você vai receber muitas informações erradas, então é preciso ficar atento a isso. Tente cruzar as informações. Sobre o uso da mochila, tente escolher uma mochila estreita e com alças que não cortem demais sobre as roupas. Para ser o menos perceptível possível quando estiver andando de frente, então, evite sempre se juntar a um comboio ou aos acampamentos selvagens que ficam na beira das cidades, perto de lagos e rios. Pessoas vão a esses lugares por falta de preparo. Imagine tirar sua caixa de biscoitos Pepito no meio de uma multidão desesperada e despreparada. Evite também todas as filas, os postos de gasolina, os supermercados, os hipermercados em geral. Sempre há problemas nesses lugares quando os acontecimentos se aceleram.
Então, no que diz respeito aos hospitais, eles geralmente ficam completamente lotados e só tratam casos de emergência absoluta. Portanto, a falta de medicamentos é quase imediata. Nessas condições, hospitais deixam de ser bons refúgios. Evite-os. Agora vamos abordar os contextos de guerra ou de guerra civil. Agora, o que podemos dizer é que é preciso evitar ficar em áreas urbanas, porque há muitos riscos. Então, isso parece óbvio. Mas, historicamente, constatamos que grande parte da população escolhe ficar nessas áreas até o último momento. Lá, mesmo nas piores condições. Você tem riscos de ataques aéreos, riscos químicos, ataques químicos. Há muitos bairros incendiados, frequentemente os bairros históricos. Então, esse é, aliás, um dos maiores problemas que as populações que ficaram no local vão enfrentar. Então, dependendo do caso, também encontramos frequentemente civis que podem servir de escudos humanos. Só há boas razões para evacuar a área. Também é importante entender que as sequências, combates geralmente ocorrem em áreas urbanas densas e complexos industriais que costumam servir de apoio às forças armadas. Assim, mais áreas para evitar. Em áreas urbanas muito densas não há uma linha de frente no sentido clássico do termo. Portanto, a única maneira de manter a ordem ou ocupar esse tipo de terreno será estabelecer para os agentes uma malha muito densa, com muito pessoal, de forma a limitar a liberdade de ação dos causadores de distúrbios. Portanto, dá para imaginar que esse tipo de ambiente não será uma situação desejável, nem para você, nem para sua família. Mais uma coisa, se as autoridades pedirem para a população civil evacuar, certamente será para estabelecer uma zona de tiro livre. Isso faz parte das doutrinas possíveis. Se necessário, não hesite e saia imediatamente. Sempre em condições de guerra civil. Agora, para seus deslocamentos, evite as grandes avenidas, que são vias utilizadas pelas forças armadas para seus movimentos, especialmente durante a ocupação das cidades. Portanto, os grandes boulevards, as avenidas abertas, as grandes praças se transformam rapidamente em campos de tiro. Cidades com prédios, torres e blocos muito altos serão transformados em postos de observação e tiro, oferecendo boa proteção às diferentes facções. Será preciso evitá-los novamente. Se você precisar atravessar esse tipo de área, tente identificar de onde vêm as rajadas ou os disparos de armas de fogo. Portanto, fiquem muito atentos aos taludes, às barricadas, aos entulhos recentemente remexidos, às fendas e às aberturas escuras nos prédios. Um pequeno binóculo é muito útil nessas situações, uma das melhores utilidades que conheço. Use discretamente. Também menciono novamente as colunas de civis evacuando em guerras. Regularmente lamentamos ataques ar terra ou terra a terra com muitas vítimas, como em Grozny, por exemplo, em 99. É importante lembrar que, em evacuações mal organizadas e supervisionadas, mulheres e crianças são as principais vítimas. Evite. Para os deslocamentos a pé, a dupla ou o trio ainda é o que há de melhor em termos de rapidez e fluidez no campo. Em área urbana, em caso de tiros, mova-se espalhado para evitar que a equipe seja atingida por uma só rajada. Os deslocamentos geralmente ocorrem em colunas, um atrás do outro, mantendo ao menos 4 ou 5 passos entre cada pessoa. Para mais eficiência, a pessoa mais experiente lidera a coluna como guia e o grupo a segue. Isso é o mais rápido na área urbana. Se o grupo for grande, podemos formar duplas ou trios homogêneos por capacidade física ou afinidade. Isso vai dar, de modo geral, mais liberdade para as duplas e trios mais jovens, o que não vai impedir que eles ajudem os outros se necessário. Também podemos fazer uma mistura de duplas, trios e de colunas de um, se a estrutura do grupo permitir. Quanto às crianças nesse ambiente, nunca as deixamos sozinhas. Seja em abrigo, em trânsito, na rua ou até na porta de casa. Sempre em situações de guerra ou guerra civil, durante seus deslocamentos urbanos, você corre o risco de encontrar pequenos grupos de combate descentralizados, mas fortemente armados. Então isso é uma doutrina clássica. Normalmente, 10 soldados de infantaria podem estar juntos, então isso pode ocorrer em qualquer lugar e hora. Hoje em dia, eles geralmente são precedidos por drones de reconhecimento, que servem para evitar possíveis emboscadas.
Ao avistar um drone, saia imediatamente, pode ser de reconhecimento. Evite sempre grupos armados. É importante saber que o maior medo do soldado de infantaria é o combate urbano. Por isso você pode acabar lidando com pessoas nervosas que vão atirar facilmente. Com relação à distribuição de alimentos, geralmente vemos dois cenários. O primeiro são as distribuições supervisionadas pelas autoridades, que são seguras no local. Observa-se muitos roubos violentos no caminho de volta para casa. O segundo caso são as distribuições organizadas pelas ONGs. Eu vi várias delas e geralmente acontecem em meio ao caos absoluto. Mesmo em locais pacificados, onde as cadeias de suprimentos não estão totalmente rompidas, distribuições de comida devem ser evitadas nesses locais. E em todos os casos, se você não conseguiu se antecipar, é absolutamente necessário ir em grupo. Sobre os centros de evacuação previstos pelo plano Orsec na França, que geralmente são escolas e ginásios. Sem dúvida será melhor do que nada para quem está desesperado, sem preparação ou recursos pessoais nesse novo universo. Mas é preciso saber que esses são locais de concentração humana que também vão concentrar muito drama. De modo geral, será muito mais confortável ter um mínimo de preparação e gerenciar sua própria evacuação bem planejada do que acabar em um lugar desse tipo. Preparar-se também é um ato de cidadania, pois evita sobrecarregar esses centros e os deixa para quem mais precisa. Sobre armas, é responsabilidade de cada um saber se quer se armar ou não. Estamos considerando um cenário onde o Estado não conseguiria mais garantir a segurança. Em condições normais, as armas continuam proibidas, então a questão nem se coloca para a pessoa que optaria por se armar em condições extremamente degradadas. Mesmo assim, algumas regras básicas devem ser aplicadas. Só pegue armas que você sabe usar e foi treinado. Em segundo lugar, reflita antes de sair armado. Não se arme por impulso, porque há poucas situações que realmente exigem estar armado de verdade. É preciso evitar cair numa dinâmica de onipotência que inevitavelmente vai te prejudicar. Terceiro, só pegue uma arma quando tiver certeza de que vai usá-la em caso de necessidade. Não conte absolutamente com um efeito dissuasivo. Não blefe com uma arma. Não conte com isso porque muitas vezes é muito contraproducente. Sempre no contexto de uma evacuação para civis. Sua arma deve ficar totalmente escondida, sem jamais aparecer. Isso vai excluir todas as armas longas que teoricamente são mais eficazes. Obviamente, se você andar pela cidade com uma arma longa, vai acabar muito rapidamente na prisão, internado em asilo psiquiátrico ou sendo alvo. Existem opções melhores para a evacuação. Saiba também que mesmo em momentos difíceis, você terá que responder por seus atos, mais cedo ou mais tarde. Quando a autoridade for restabelecida, mesmo com mudança de regime, a nova autoridade assumirá o controle e julgará os abusos. O que se observa nesses casos. Para concluir, uma arma de fogo curta é certamente a melhor assistência possível em caso de agressão para um indivíduo que pode acabar tendo que evacuar a pé. Nas nossas regiões, na Europa, independentemente da sua cidade de residência, bastarão algumas horas de caminhada para você se encontrar em uma zona periurbana ou até mesmo rural. É um erro querer dormir ou até mesmo descansar na cidade. Parques, prédios abandonados, pontes e porões costumam ser insalubres e propícios ao crime. Você decidiu evacuar? Você deve sair o mais rápido possível desta cidade, que vai se tornar uma armadilha mortal em pouco tempo. Meu conselho é se preparar bem, de forma que sua área de descanso fique fora da zona urbana. Se você tiver um problema que o impeça de continuar, volte para sua casa, para o seu apartamento. Com certeza, essa será a melhor maneira de se proteger. Pronto, aí estão as principais diretrizes do que é razoável implementar. Esse é um assunto para o qual é indispensável fazer um verdadeiro trabalho pessoal antecipadamente. É essencial ter as ideias muito claras durante a sua preparação. Porque quando esse tipo de evento ocorre, já é tarde demais. O destino de quem não se antecipou geralmente não é invejável. Obrigado especialmente aos mais fiéis e até breve para novos vídeos.